Podcast. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, gerente de desenvolvimento e suporte. Agora, para quem acompanha aqui o podcast, eu posso comemorar junto com vocês essa nova conquista. Cara, e hoje nosso papo é sobre TechFins, e para falar a respeito, a gente trouxe nada mais, nada menos do que o diretor e o gestor executivo de TechFins da TOTUS. Cara, então limpem seus ouvidos, ajeitem-se na cadeira, que o papo hoje vai ser muito bacana. Primeiro eu gostaria aqui de apresentar Eduardo Neuburn. Cara, eu sempre erro os nomes, Du, então não fica bravo comigo. Me fala se eu falei certo. Não tem como errar nem acertar. O que você falar tá certo. Eduardo Neuburn. Valeu. Bacana. Então vou pedir que você se apresente devidamente aí pra galera. Tudo bem, galera? Então aqui é o Edu Neuburn falando, sou diretor executivo da TOTUS TechFin, a fintech da TOTUS. É um prazer estar aqui nessa gravação hoje, especialmente por ter conosco o Gerson Teixeira aí. Vai lá, Gerson. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. E o convite aí, Manzano, puta, muito legal de estar com o meu gestor aqui, né? Meu chefe, né? Então vou ter que pensar bem antes de responder as coisas aqui, né? Para não passar vergonha, né? Mas o papo vai ser bem bacana. A TechFin é um tema, tá bem alta, então espero contribuir bastante hoje aqui. Bacana. E antes de tudo, eu queria agradecer a força que você deu, que praticamente você organizou sozinho os bastidores aí. Agradeço por ter chamado o Edu e pra gente fazer esse papo bem dinâmico, bem bacana. Valeu mesmo. E tem mais uma apresentação aqui hoje. Temos mais uma colega aqui com a gente, Juliane Venteu, do Framework, mais uma dev raiz aqui com a gente. Então, Ju, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse também, já que é o teu primeiro, e depois mandar aquele jabazinho esperto do TOTUS Developers. Boa tarde, Manzano. Boa tarde, pessoal. Bom, meu primeiro dia aqui, eu sou dev, mas recentemente assumi a coordenação de 2 times dentro do Frame, então eu falo que o coração vai ser sempre dev e agora eu vou tentar um pouco a área de gestão, né? Fazendo aqui o jabá do TOTUS Developer, queria falar para todo mundo não deixar de acompanhar o site developers.totus.com. A gente tem muita informação, a gente tem conteúdo técnico, então se você está procurando alguma coisa em relação a TOTUS, ou até mesmo sem ser TOTUS, tem bastante conteúdo técnico. O podcast também está lá no TOTUS Developer e vagas, temos muitas vagas. Quem quiser trabalhar aqui na TOTUS, vai lá no site, no Trabalhe Conosco e pode falar. E não se esqueça, pessoal, agora, começo de julho, são 300 vagas abertas. A TOTUS está aí colocando isso em toda a mídia para a gente ter vários novos colegas aí trabalhando com a gente. Sejam muito bem-vindos aqueles que ingressarem na TOTUS nos próximos dias aí. E começando aqui devidamente nosso podcast, vamos primeiro conhecer um pouquinho sobre as TechFins e como a primeira pergunta eu deixo aqui para quem quiser falar primeiro, fiquem à vontade, como e por que nós vimos o nascimento das TechFins? Boa, deixa eu começar aqui, Manzano. Na realidade, as TechFins são empresas de tecnologia que resolvem uma série de problemas para seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que empregam, no caso das TechFins, aplicam essa tecnologia para resolver as necessidades dos seus clientes no uso de serviços financeiros. Por que elas nasceram? Acho que porque ainda existem muita oportunidade no mercado, em especial em 3 eixos aí, na utilização de dados para a prestação de serviços mais inteligentes e personalizados, na utilização de tecnologia para reduzir custo de distribuição e para principalmente melhorar a experiência de uso e na própria distribuição digital, né? Quando você pensa serviços financeiros 10 anos, 20 anos para trás, era basicamente uma prestação de serviço físico, presencial, e o que a gente tem visto hoje é que com até os avanços na regulamentação e na tecnologia, né, esses avanços combinados permitem que vários players que não são bancos possam prestar serviços financeiros de maneira remota, né, com uma experiência muito mais fluida, por estar embarcada com muita tecnologia, e muito mais inteligente por estar baseada em dados. Então, acho que esse, em síntese, aí, na nossa leitura de mercado, é o que são TechFins e por que elas surgiram para atender uma série de dores que a gente ainda vê no mercado, escutando os nossos clientes. Eu posso complementar aqui de curiosidade, eu acho que o termo, né, fintech, por exemplo, iniciou depois da crise financeira, aquela de 2008. E diz a lenda que o TechFin foi utilizado pela primeira vez pelo Jack Ma, que é o fundador lá do Alibaba, quando ele foi apresentar para o mercado lá o Alipay, que é o sistema de pagamento da Alibaba. Isso, se eu não me engano, foi em 2016. Depois, então é um termo aí, vamos dizer, muito novo, né? E a gente aqui da TOTUS TechFin estamos muito engajados aí para distribuir serviços financeiros integrados nos nossos RPs, né? Então acho que, em resumo aí que o Edu deu, facilita bastante para o
entendimento. Fantástico. E já que você falou de fintech, é uma pergunta interessante aqui. Qual que é a diferença entre fintech e techfin? Bom, a gente vê as fintechs como empresas de serviços financeiros do mercado, tá? Então são empresas vocacionadas aí para serviço financeiro e que usam a tecnologia na prestação desse serviço. E as techfins são empresas de tecnologia que utilizam tecnologia para resolver uma série de necessidades de seus clientes, entre elas a dos serviços financeiros, tá? No caso, tangibilizando um pouco aqui, né? No caso específico da TOTVS, nossos sistemas de gestão, né? Os ERPs, sistemas de folha de pagamento, quer dizer, toda transação financeira de uma empresa, ou ela nasce ou ela termina em alguns dos nossos sistemas, porque é lá que estão trafegando os dados, você tem contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, gestão de estoque. Então, quando um cliente nosso executa uma transação financeira, ele está começando ou terminando aquela transação num sistema de gestão da TOTVS. Então, para a gente, é uma evolução natural. Continuamos, né, mais do que nunca como empresa de tecnologia, mas agora, além de apoiar os nossos clientes na gestão do negócio deles, a gente também vai dar um passo a mais e ajudá-los na contratação de crédito, seja ele crédito para empresa, consignado privado, na maneira como os nossos clientes performam as transações básicas de comprar, pagar, vender, receber, né, se financiar, gerenciar o seu caixa e assim sucessivamente. Então, essa é a distinção entre as fintechs e techfins que a gente enxerga aqui no mercado. Bacana. Então, só me corrija se eu estiver errado. A gente está criando uma espécie de uma appliance trazendo toda essa parte financeira para dentro do que a gente já conhece hoje como RP. É isso ou eu entendi errado? Não, tá correto. Ele é como se fosse uma camada, uma plataforma que faz a ponte entre, né, os dados que estão nos sistemas de gestão e na contratação que esses clientes fazem de serviços financeiros. É exatamente isso, é uma plataforma. Eu acho que um outro exemplo, Mansano, é pensar no dia a dia, né, das empresas que têm, por exemplo, um sistema de RP. Para usar um serviço financeiro, ele tem que entrar em alguma empresa, né, um banco ou uma fintech e fazer todo o seu processo lá e depois atualizar o seu RP com essas informações. Então, nesse exemplo aqui da techfin da TOTVS, isso já está integrado. Então, isso é transparente para ele, né? Então, ele vai fazer algum serviço financeiro, já está integrado no RP dele, ele não precisa ter esse trabalho, né, de usar um outro tipo de serviço financeiro para fazer isso para ele e ele atualizar isso manualmente. Acho que o termo aí, né, de techfin vem disso, né, da gente deixar a jornada do cliente muito mais fácil, né, muito mais transparente e ele não ter tanta dificuldade de usar o serviço financeiro, né, a gente democratizar isso e tornar isso uma experiência muito mais fluida para ele. Muito bacana. E aproveitando, vocês estão aqui, não sei se já ouviram antes o podcast, mas a gente tem aqui o Momento Pimenta. É hora de tirar vocês da zona de conforto. E eu tenho uma perguntinha aqui para vocês a respeito disso. Cara, as fintechs e as techfins vão conseguir se firmar no mercado brasileiro? Já estão se firmando, né? Se você pensar aí os grandes exemplos do B2C, Nubank, acho que sendo o mais ilustre deles, já são realidade. TOTVS Techfin também, apesar de ser um ano de vida, né? A gente já está aqui não mais como startup, mas como scale-up, né? Então a gente já validou a nossa tese, já tem uma resposta muito positiva dos clientes e agora estamos no processo justamente de escalar essa base de usuários, então conseguir mais clientes, os clientes que usam utilizarem mais, né? Então a tese dessa sinergia muito forte entre o ERP e os serviços financeiros já está validada, né? O que a gente agora está fazendo é aperfeiçoando naturalmente nossos MVPs e principalmente buscando escalar essa geração de valor através de mais clientes, mais transações. Então isso não é mais uma tese, uma ideia, já é uma realidade. Eu acho que tem até um dado recente, a própria Distrito, né, divulgou a respeito disso. 2020 são mais de 750 fintechs e techfins aí no Brasil só. Se a gente contar unicórnios, né, o exemplo que o Edu trouxe aí do Nubank, né, existem alguns, né, nesse setor. Então acho que isso já responde, né? Então o mercado extremamente em evolução, muitas empresas permitindo inclusive os desbancarizados, né, começarem a mexer com esse segmento de serviços e eu acho que já é uma realidade, né? Não é mais uma questão de futuro, né? Já deixou de ser uma modinha, né? O pessoal lá atrás talvez claramente tenha até pensado que era uma modinha e já não é isso. Pô, bem bacana. E parabéns para vocês aí que também vieram empurrando tudo, derrubando porta para fazer a Techfin virar uma realidade na TOTVS também. Parabéns para vocês. Mas já que tá falando de mercado, vocês falaram aqui da fintech Nubank como exemplo de fintech, né? O que seriam os concorrentes do Techfin da TOTVS? Mas tipo, exemplos de outras Techfins e de fintechs que existem no mercado. Temos 2 momentos pimenta aqui hoje, hein? Vamos lá, agora é eles que mandam.
Pimenta da pimenta. Eu acho que, Ju, o que a gente fala aqui é mais de mercado do que de concorrentes, tá? De nomes. A gente, na TOTVS TechFin, a gente mapeou o mercado 2 anos atrás, a gente constatou 2 coisas. Que a pessoa jurídica tinha dores muito parecidas com a pessoa física e que, a despeito disso, as fintechs no Brasil, em muitos lugares do mundo, estavam muito focadas no consumidor final, ou no varejista, ou no micro e pequeno negócio. Então, respondendo a sua pergunta, no segmento SMB, do médio empresário brasileiro, pensando em serviços financeiros de TechFin baseados em RP, a gente não vê concorrentes atuando nesse segmento. Você vai encontrar algumas fintechs ou techfins no micro e pequeno negócio, bem ali naquele microempreendedor que muito se assemelha à pessoa física, na pessoa física e no varejo das maquininhas, por exemplo. Então, no mercado de RPs no Brasil, não vemos concorrentes consolidados. Estamos desbravando aí essa trilha como inovadores, criando uma indústria nova, que é a indústria de TechFin baseada em sistemas de ERP. Essa é a nossa leitura aqui do mercado brasileiro, pelo menos que é onde a gente está focado. Para tentar contribuir aí, acho que uma forma fácil, né, para a gente identificar é na terminologia mesmo, né? Então, TechFin, empresas de tecnologias que usam sistemas aí, os serviços financeiros para melhorar os produtos. Então, um exemplo prático, né, talvez no consumidor vai ficar mais fácil, é o WhatsApp. Uma empresa de tecnologia e disponibilizou recentemente a parte de pagamento. Então, isso pode ser considerado aí uma TechFin, vamos dizer assim. E a parte fintech, que é financeiras, né, que usam a tecnologia, aí o exemplo que o Edu deu aí do Nubank. Então, acho que isso talvez fica mais fácil de tangibilizar. Concordo com o Edu, né, quando a gente fala B2B, né, com relação às empresas, né, mercado de empresas é mais difícil, né, e a TechFin tem a vantagem, vamos dizer assim, no mercado por conta disso, né, tá próximo aí das empresas e tá provendo serviços financeiros através dos RPs e dessas integrações que facilitam muito o dia a dia. Bacana. Ju, começou com o pé direito, cara. Parabéns. Vou botar você para fazer todos os momentos pimenta daqui para frente. Foi de bola. Falou pouco e foi na veia. Foi. Agora eu vou aqui para a próxima parte do nosso papo e eu vou dar uma atropelada na minha pauta. Eu gosto de falar de futuro, do que a gente está conversando no final, mas hoje eu vou dar uma atropelada, que no final nós temos uma coisa bacana aqui para falar. Então, falando um pouquinho do futuro das TechFins, eu queria saber que tipo de produtos e serviços as TechFins podem oferecer daqui para frente. Falando aqui pelo nosso mercado aqui, Manzano, crédito é uma coisa muito latente, né? Uma demanda que a gente mapeou aqui, nos lentes TOTVS, o SMB brasileiro, na média, ele precisa de 9 vezes mais crédito do que ele recebe. Então isso, tudo que tiver relacionado ao crédito é de altíssima prioridade. Se é um segmento que está muito impactado negativamente pela pandemia, o crédito se torna oxigênio, né, nesse momento de recuperação. Se é um segmento, entre aspas, né, que teve um crescimento relacionado à pandemia, segmento de e-commerce, por exemplo, agronegócio, algumas manufaturas, o crédito também é muito valioso como combustível para ele crescer mais rápido, ganhar mercado. Aqui na TOTVS TechFin a gente também vê uma altíssima demanda por crédito consignado privado, né? A TOTVS tem 9 mil clientes de folha de pagamento, né? Que empregam 10 milhões de pessoas, CLT, dá quase 1/3 aí do CLT privado, e a gente vê muitas vezes o colaborador, né, tomando crédito do cheque especial, cartão de crédito rotativo, crédito pessoal, todas as modalidades que são mais caras, e aí a gente vê uma demanda muito forte por trocar um crédito mais caro por um crédito mais barato, mais inteligente. Para quem empresta também é mais seguro, porque é um crédito descontado em folha de pagamento. Além dessas duas, a gente vê mais 2 demandas fortes. Uma na parte de pagamento e recebimento. Então, recentemente a gente lançou o TOTVS Pagamento Instantâneo, né, que é a versão Pix da TOTVS TechFin, que está com uma altíssima demanda, desde parque de diversão até hotel, varejo, escolas, segmento de saúde, que é o que barateia e simplifica a experiência de recebimento desse cliente. Então, ele recebe de uma maneira muito mais digital, muito mais segura, muito mais rápida e muito mais barata. E, por fim, a própria gestão do fluxo de caixa, né, que a gente tem o nosso TOTVS Painel Financeiro. Então, o empresário, né, o gestor financeiro, ele ainda tem um certo nível de fricção, um pouco de dor, quando ele precisa entender as informações financeiras de fluxo de caixa dele, ele fica aí numa certa gincana entre o ERP, que é o software de gestão, o Excel,
Excel, o internet banking dele, então fica aí numa gincana, como a gente chama aqui, com muito clique, muita interação, muita perda de tempo. E o que a gente faz com o TOTVS Painel Financeiro, que é gratuito para os clientes da TOTVS TechFin, é justamente disponibilizar essa tela, um dashboard, né, um painel que sintetiza as informações de fluxo de caixa. Então a gente informa e a gente acredita que a tomada de decisão desse cliente é muito mais bem feita quando ela é embasada em dados. Então, se a gente identifica que o fluxo de caixa vai ficar negativo, a gente oferece uma antecipação de recebível através do TOTVS Antecipa, e dessa forma a gente cobre duas necessidades do cliente numa única tacada: a necessidade de informação e a necessidade de crédito acessível, fácil de contratar e mais barato. Então, acho que essas são as principais necessidades que a gente detectou aqui. De novo, não somos donos da verdade, a gente acredita que essas necessidades existam no mercado inteiro, não só para os clientes TOTVS aí, que são 52% do mercado de RP do Brasil, mas para todo empresário médio deve se deparar com essas dores, com essas necessidades, que várias delas, como eu comentei anteriormente, são semelhantes às dores do consumidor final, né, no B2C. Bacana. E Gerson, eu tô com dó de você para complementar alguma coisa aí, que a gente acabou de ouvir uma aula sobre o assunto. Eu concordo com tudo que ele falou, eu acho que é isso que eu tenho que falar aqui só. Falar depois do chefe é duro, cara, eu já passei por isso, eu te entendo. E a gente combina antes, né, e aí ele pega praticamente todas as minhas falas, né, e aí fica difícil, né, Marcelo? Gerson é uma lenda viva. Olha, eu juro que eu não queria uma ADR aqui não, cara. Eu só queria incentivar a gente falar mais um pouco. Maldade. Tá devendo alguma coisa aí, ele deve estar devendo e tá bonzinho, tá comportado aqui, mas ele não é assim, tá? Não é, não? O verdadeiro Gerson vai surgir nesse podcast ainda. Tirando a brincadeira aí, eu acho que a parte que o Edu já comentou, né, a respeito dos dados, né, e tecnologia, eu colocaria a parte da inovação aí nesse contexto. Então, a junção desses três itens aí, eu acho que vão gerar novas oportunidades o tempo inteiro. Então, imagina essa parte de dados, né, que a gente comenta, de você conseguir ter uma análise de crédito, por exemplo, muito mais precisa, né, do que o mercado está acostumado, né? Hoje, muitos serviços são baseados no modelos mais tradicionais, vamos dizer assim. Com essa tendência de você ter muitos dados, você consegue chegar numa precisão muito melhor com relação à disponibilidade de crédito, que é o exemplo que o Edu deu. Então, acho que isso possibilita que o mercado seja muito mais competitivo, né? E os clientes aí se beneficiam com esses produtos e serviços muito melhores para eles, né? Então, acho que isso é o que eu imagino aí que as TechFins têm a oferecer. Bacana. Cara, e agora diz para mim, o que a gente pode esperar das TechFins? Como eu comentei no início, né, as TechFins surgem para contribuir na melhoria da experiência desse usuário, tá? Então, o nosso mote aqui, nossa missão na TOTVS TechFin é justamente ampliar, simplificar e baratear o acesso desses 40 mil clientes aqui, que são 20, 25% do PIB brasileiro, a esses serviços financeiros. Os dados vão deixar essa experiência de uso mais personalizada, mais inteligente. Tecnologia vai deixar a experiência de uso mais fluida, sem fricção, 24/7. E a gente está só vendo a pontinha desse iceberg, né? Um mercado muito novo. Se a gente extrapolar isso para uma série de outros serviços além do crédito que eu já comentei, pensa num mercado bastante analógico ainda, mercado de seguros, que é muito baseado em papel, a distribuição é super analógica. Pensa como isso pode ser evoluído através de uma ótica de TechFin, o mercado de investimentos para empresas, o mercado de câmbio, né? O mercado que a gente chama de cash management, né? O pagar e receber os boletos e as contas, o Pix. Então a gente vê muita oportunidade. Brinca, o nosso maior risco aqui é ter tanta oportunidade que a gente não prioriza na ordem correta ou tenta abraçar o mundo todo no único dia. Então esse acaba sendo um ponto de reflexão aqui diário pra gente. Mas é isso, acho que tem muito ainda a evoluir. A gente tem um ano de história, tem muito cliente, muita necessidade ainda para ser atendida. Complementando o que o Edu colocou, acho que eu vou bater bastante na tecla aqui dos dados, né? Mas eu acho que essa é a tendência e o modelo aí no conceito, né, data-driven, que vai direcionar as decisões de negócio orientadas aos dados, né? Então, um exemplo prático disso, você está lá navegando numa aplicação, né? Por exemplo, na TechFin, e os dados da jornada do cliente são captados ali para poder melhorar a experiência do cliente, né? Então, tem o uso de algumas ferramentas para capturar mapa de calor, para ver onde que o cliente mais mexe o mouse, onde ele clica, né? Quais são as ações que levam ele até aquela funcionalidade, modelos aí de criação de produtos compartilhados com os clientes. Então, isso vai
vai gerando aí um modelo, uma experiência muito mais fluida. Cada vez mais ele vai se beneficiar com isso, né? Então, o exemplo que o Edu costuma dar aí, eu vou roubar dele, aproveitar aqui, Mansano. A gente tem um produto, né, que é possível você fazer uma antecipação de crédito com 3 cliques. Então, isso é devido justamente a esse modelo, né, de você pensar na experiência do cliente, você co-criar com ele ali os produtos. Então, isso eu diria que é o que a gente pode esperar nos próximos meses e anos aí nesse segmento. Então, esses novos produtos estão intrinsecamente ligados ao X. A gente tem que pensar realmente em usabilidade, né? Que eu vou ter um público muito vasto, né, que vai utilizar isso, né? Exatamente. Então, acho que hoje, né, então as criações dos produtos aqui são exatamente nessa linha, né? A gente tem a estrutura de UX que, junto ali com outras estruturas internas da Techfin, produzem esses produtos, esses protótipos, né? Testam isso com os clientes, faz teste AB. Então, isso proporciona ali para o cliente uma experiência muito diferente do tradicional, vamos dizer assim. Muito bacana. E voltando aqui para o nosso momento pimenta aqui, perguntinha aqui para vocês é a seguinte: as Techfins vão substituir as instituições tradicionais? Olha, eu acho que tem mercado para todo mundo, tá? O mercado, ele é um pouquinho, ao longo dos anos, aí se eu puxar a história, mercado financeiro, ele é um pouco pendular, né? Então, hoje a gente vê 85% da originação de crédito em 5 players, mas alguns anos atrás eram dezenas de bancos que foram se consolidando, e aí você teve no início das fintechs, as fintechs muito monoproduto, especializadas, fazendo aí um movimento que o mercado chamou de unbundling. O Nubank, por exemplo, ele nasceu para fazer apenas o cartão de crédito, né? Pessoa física. Depois você tem uma evolução para um rebundling, que é, agora ele vai diversificar novos produtos e agora vai voltar a se assemelhar mais, talvez, em termos de prateleira, a um grande banco, mas com uma estrutura totalmente digital de distribuição, uma experiência totalmente diferente no consumo do serviço, um modelo de negócio muito diferente. Então, o banco tradicional tem ainda muita relevância na cobrança por posse, né? Você tem uma conta e paga um fee de manutenção. Enquanto que as fintechs têm muito modelo de precificação baseado no uso. Você usa o serviço e paga por utilização. Então, tem uma série de diferenças. Eu não vejo um único player dominando esse mercado. Eu vejo muito mais segmentação, como a gente falou aqui, as Techfins baseadas em ERPs. Eu vejo muito mais fronteiras cinzentas entre os concorrentes, varejista virando fintech, provedor de software virando Techfin, o provedor de maquininha de pagamento virando empresa de crédito, e por aí vai. Então, a gente vai ter um mercado muito mais sofisticado, muito mais cinzento nas suas fronteiras, mas eu não vejo uma substituição, né? Acho que os grandes bancos sempre vão estar por aí, vão estar evoluindo, o que vai ter uma mudança natural de market share, de nichos, de segmentos, propostas de valores mais personalizadas e menos massificadas. Eu acho que eu concordo com essa visão do Edu. Eu acho que a segmentação, ela, na minha visão, ela vai prevalecer, né? Então, você vai ter alguns nomes aí prevalecendo em alguns segmentos, né? E as instituições mais tradicionais, elas vão permear também nisso, só que de uma forma um pouquinho diferente. Talvez isso até obrigue elas a mudar, né? A criar novas soluções ou acompanhar um pouco esse movimento. E isso acho que quem ganha é o mercado, né? Os clientes aí que vão se beneficiar com outras opções, com serviços melhores, produtos melhores. Então acho que tem espaço para todo mundo aí. Sim. Ou as grandes instituições vão acabar virando as videolocadoras, né? Que acabaram morrendo aí. Exatamente. Em detrimento do streaming, né? Eles também têm que ficar de olho no futuro aí, né? Isso é curioso, porque a distribuição física, né, nas agências, sem dúvida alguma, os números já mostram isso, ela já está diminuindo. Muito antes da pandemia, o Brasil já vinha fechando aí 10% das suas agências bancárias por ano, né? Se você olhar o pico, né, o número máximo de agências físicas no Brasil já ficou para trás. Então, esse lado da distribuição está pacificado, superado. Ocorre, né, que os bancos, nesse histórico todos, eles dominaram, aprenderam o coração do serviço financeiro, que é, no caso do crédito, saber emprestar dinheiro. Isso, naturalmente, passa pelos dados, passa por histórico, né, experiência, e passa por expertise. Isso não se perde no mundo digital, então continua sendo uma vantagem competitiva muito forte. E o terceiro componente é acesso a dinheiro, funding, né? Então, os grandes bancos continuam muito fortes no expertise para saber emprestar dinheiro, no acesso ao capital e também na parte reputacional
reputacional. Acho que são muito, nas pesquisas que a gente vê também, existe uma confiança muito alta na solidez do sistema bancário brasileiro. Então você tem confiança, tem expertise de crédito, tem acesso a capital, você continua sendo muito competitivo nessas competências, né? Nessa dinâmica de mercado. Por isso que eu pessoalmente não acredito que os bancos desapareçam. Eles vão se adaptar, vão evoluir, vão sofrer um pouco em algumas questões, mas naturalmente vão se manter fortes. Eu acho que o único ponto que eu colocaria aí é a parte de autosserviço, né? Então acho que essa que talvez seja a saída, né, nessa situação, porque esse exemplo que o Edu deu dos clientes não precisarem mais de estar fisicamente para resolver um problema ou para pedir um produto, um serviço, isso hoje em dia facilitou muito devido ao autosserviço, né? Ele entra num aplicativo ou site ali e se autorresolve sem a necessidade de ir fisicamente para isso. Isso, acho que a parte positiva é que você deixa serviços ou produtos um pouco mais em conta, né? Ou mais acessíveis, e é muito mais fácil esse modelo de escalar do que o modelo tradicional de ir na agência ou fazer algo fisicamente. Então, acho que a tendência, acredito que seja nessa linha. Bacana. Minha mãe mesmo, eu instalei o aplicativo da Caixa lá, que ela recebe a pensão dela. Depois daquilo lá, a vida dela mudou completamente, cara. Ensinei ela a passar Pix, ela tá, mesmo com 75 anos, cara, tá lá querendo aprender coisa nova. Isso é muito bacana. Maravilhoso, né? Isso aí é... muito bacana. Essa parte de que o Edu comentou aí, de você deixar, né, isso mais acessível, né, para todos os públicos, né? Não só parte de B2B, como B2C, que acho que é o grande usuário aí desses tipos de serviço. Exatamente. Show de bola. Quando a usabilidade é fácil, a pessoa aprende rápido, tudo que gera valor, né, economia de tempo e dinheiro, a pessoa volta a usar, não tem jeito, assim. E isso tudo, quando a gente fala de tecnologia e dados, é muito marcante, né? Economizar tempo e dinheiro para as pessoas, quem não quer? Exatamente. Não, tempo, né? Eu acho que hoje o tempo vale mais do que dinheiro, né? Pra minha mãe, não, ela já tá lá, tá com a vida ganha, mas realmente, pra gente que tá nessa correria do dia a dia, tempo hoje é muito mais importante do que dinheiro. Mas perfeito, falou perfeitamente. Ficando aqui no nosso próximo bloco, vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Então eu gostaria de saber quais são as principais tecnologias usadas hoje nas TechFins. O que eu observo nesse mercado, né, tanto de TechFins quanto de fintechs, a grande maioria é baseada em sistemas cloud native, né? Então rodam em alguma nuvem privada ou pública, usam aí os conceitos mais modernos, né, de microserviços, linguagens de programação são diversas, né, do tipo Java, Ruby, Clojure, .NET Core, Python, enfim, tem uma série aí delas. Se a gente pegar, por exemplo, parte de front-end, né, Angular, React, por aí vai, né? Então, falando um pouquinho, por exemplo, de banco de dados, acho que os tradicionais continuam, né, como os relacionais, né, MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, todos esses ainda você vê bastante uso, mas tem uma grande tendência, né, de usar os NoSQL, os mais conhecidos aí como NoSQL, né, MongoDB, Cassandra ou Neo4j, por exemplo, que é de grafos, né? O Cassandra é de colunas, o MongoDB é de documental. Então esses conceitos estão bem presentes em toda a grande maioria das fintechs e techfins. E o conceito de container também, né? De Docker, Kubernetes, que facilitam bastante a parte de escalar, né? Esses serviços que a gente comentou aqui. Então, uso de filas, né? RabbitMQ, Kafka ou ActiveMQ são tecnologias que estão presentes na grande maioria. Acho que a vantagem, por exemplo, do nosso caso aqui, né, da TOTVS TechFin, a gente usa algumas estruturas, né, ou modelos internos que a TOTVS desenvolve para facilitar o dia a dia, né? Então, por exemplo, o TOTVS Apps. Então, a TechFin está dentro do TOTVS Apps. A gente usa o Fluig para a parte da autenticação, parte de consumo de dados a gente usa a Carol. Então, isso facilita o nosso dia a dia no desenvolvimento. Mas por debaixo dos panos, aí vamos dizer, eles usam todas essas sopas de letrinhas que eu comentei aqui. Então, um resumo bem macro aí, né, do que o mercado está usando de tecnologia, e a gente usa aqui também a grande maioria desses itens que eu comentei. Bacana. E agora acelerou o coração dos devs que estão ouvindo a gente, né? Porque acharam que a gente só ia falar de valor, de banco, e agora a gente falou tecnicamente. Exato. Que homem. É. Tá vendo? Já ganhou ponto, Gerson. Você estava achando que não ia ganhar ponto com o chefe, ganhou. Imagina. Vamos para a próxima aqui. Eu queria saber quais são os diferenciais competitivos de todo esse montante de tecnologias que a gente falou e o que elas oferecem aí no mercado de TechFins.
Olha, eu costumo aí, acho que o Edu resumiu bem logo no começo, sem querer, ele comentou a respeito dessa resposta, né? Acho que 3 pilares aí, dados, inovação e tecnologia. Então, acho que esses são os diferenciais que esse mercado tem a oferecer, né? Então, a gente deu alguns exemplos aqui de produtos que a gente oferece. Então, essa integração de informação com tecnologia e inovação, ela tem um resultado muito significativo de serviços melhores, jornadas melhores. Eu comentei um pouquinho aí a respeito de fazer o produto, né, pensando no cliente, né, tendo o olhar do cliente. Isso se reflete aqui. Então, para você ter um modelo SaaS aí acessível para as empresas, né, integrar facilmente com os RPs, ter isso tudo muito fluido de uma maneira simples, essas tecnologias que eu comentei ajudam bastante nisso, né? Então, diferente dos modelos tradicionais, um modelo baseado em Cloud Native, você consegue mais fácil, né, escalar isso. Então, em vez de ter lá 10, você pode ter 1.000, 2.000, 3.000, que isso é facilmente escalável. É óbvio que depende muito da estrutura tecnológica que você usa, né? A base ali, a arquitetura tem que estar bem desenhada para isso, mas a vantagem é que você consegue fazer uso dessas tecnologias de forma muito mais escalável do que a grande maioria das empresas aí tem de arquitetura, vamos dizer assim. É impossível pensar hoje em tecnologia sem o Elastic, né, cara? Acho que tudo tá baseado nisso, né? Fantástico. Sim, eu acho que esse conceito, né, de autoescalável está bastante presente na grande maioria das nuvens aí, quem usa esse tipo de arquitetura, né? Então, é bem interessante olhar para trás e ver quanto isso evoluiu, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade de fazer isso, o consumo de máquina era muito alto, hoje em dia é muito mais acessível, né, essa tecnologia. Bacana. E é bacana ver também como a TOTVS como um todo, com todos esses Legos que você comentou, Fluig, Carol, como todos eles passaram também a trabalhar junto desse modelo. Isso foi bem bacana aí, quem tá na TOTVS aí nos últimos 5 anos, acompanhando de perto isso. Bacana. E aqui agora, entrando no momento pimenta desse nosso bloco aqui, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu queria saber como ela, o Big Data, blockchain, serão mesmo um diferencial aí no mercado de TechFin. É só pedrada, hein? Essas perguntas aí, Pimenta, tá... Hoje estamos pegando pesado, né? Antes de responder, só acho que seria interessante dar uma explicada em cada item, até para poder basear um pouquinho mais na minha resposta. Então, o que seria a inteligência artificial nesse contexto, né? Seria um mecanismo ou um modelo, né, que seria capaz de responder algo, né, ou resolver algo, né? Então, o pessoal comenta a respeito de ter a capacidade humana, né, de raciocinar e prever as coisas ou resolver as coisas sem ter que ter uma intervenção humana. Então, seria um código ali que seria capaz de fazer isso. Já o Big Data seria um termo, né, que é usado para grandes volumes de dados. Então, eu posso comentar aqui que o Big Data e a inteligência artificial andam juntos aí nesse contexto. E o blockchain seria o meio. Eu acho que o blockchain é um sistema, ou posso dizer um formato, né, de rastrear o envio e recebimento de pacotes. Então, o nome blockchain é justamente disso, né? Bloco corrente, vamos dizer, na tradução literária. Um exemplo prático, né, se a gente pensar num trem, né, os vagões são os pacotes e o que tem dentro dos vagões são as informações. O modelo tradicional, você consegue acessar facilmente esses vagões, né? No modelo do blockchain, é como se você tivesse um código para entrar dentro dos vagões e, além desse código, você tem que ter o código do vagão anterior. Então, é o tal do hash, né, que a gente fala. Você pega lá as informações que estão dentro desse vagão, faz uma conta matemática em cima disso, gera esse hash para abrir a porta. Só que para abrir a porta, você tem que saber o hash do vagão anterior. Então, isso dificulta muito ali o vazamento, né, ou até a facilidade de você pegar alguma informação solta, né? O nosso modelo tradicional, vamos dizer assim, a gente tem ali uma certa segurança, mas não nesse nível, né, de rastreio e de complexidade que o blockchain é. Ele é mais usado nesse meio para bitcoins, mas tem algumas empresas que já estudam esse tipo de tecnologia para poder fazer movimentações, aí, transações financeiras. Então, acho que a resposta é sim, né? Acho que esses itens são um diferencial no mercado. Eu acho que inteligência artificial, Big Data já estão muito presentes. Esses conceitos que a gente comentou aqui já são usados, né, para você ter insights automáticos
automáticos, né? Sugerir produtos para os clientes ou sugerir um crédito para o cliente. Tudo isso a gente pode estar colocando aí na conta, né, do Big Data e do IA. O blockchain não dá para ver, né? Fica intrínseco ali com as transações, né? Mas como é um conceito, né, uma tecnologia extremamente nova, são poucas empresas que trabalham com isso, né? Aqui a gente tem o TOTOS Labs que já faz estudo, né, e uso dessa tecnologia, mas não é algo que está em larga escala, vamos dizer assim. Acho que isso vai demorar um pouquinho ainda de tempo até as empresas aderirem e usarem de uma maneira mais fácil, porque não é um tema tão simples. Do ponto de vista de business, né, de negócio, qual é a relação? Primeiro, a gente aqui é super flexível, super agnóstico no que a gente vai abraçar, né? São ferramentas. A gente diz que a tecnologia ela tem valor quando ela empodera e escala uma boa ideia de negócio, alguma boa solução, como a gente tem falado aqui. E aí, tangibilizando, quando a gente pensa em inteligência artificial e Big Data, principalmente, está atrelado à relevância. Vamos pegar o exemplo que eu dei para tangibilizar aqui do crédito para empresas. A dinâmica de tomada de crédito do médio empresário brasileiro, ele aborda normalmente um banco, uma financeira, um FDIC, perguntam para ele sobre o balanço dele. O balanço, do ponto de vista de Big Data, ele é limitado, ele é estático, então, talvez seja como se fosse um raio-x que eu tirei no laboratório mês passado, enquanto que o Big Data do ERP é o check-up, é dado real-time do que está acontecendo com as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Então, se o jogo de crédito, de análise de crédito, é um jogo de informação, quanto mais informação qualificada e recente eu tenho, melhor a minha tomada de decisão de crédito, é óbvio que o poder do Big Data é fantástico para auxiliar quem empresta dinheiro a emprestar melhor. Quais são as consequências desse emprestar melhor? Para quem precisa de crédito, empresário, é um limite maior, uma taxa menor, uma aprovação maior, né? Menos gente vai ser descartada, porque na dúvida, quem empresta dinheiro, na dúvida não empresta. Do ponto de vista de quem empresta o dinheiro, você vai ter, se você distribuir isso numa plataforma tecnológica, um custo de venda menor, uma perda de crédito menor, e você pode até ter o seu spread, que é a sua margem, igual ou maior do que seria normalmente. Você tem menos incerteza, né? Então isso é a questão do Big Data na análise de crédito. A inteligência artificial que o Gerson falou, eu pego o exemplo do painel financeiro. Então eu estou navegando no meu painel financeiro, faço uma projeção de fluxo de caixa para a semana que vem, e essa projeção que eu fiz aponta um caixa negativo. Onde é que está a inteligência artificial aqui? Já saber ofertar para mim, depois de eu ter feito essa simulação, uma antecipação de recebíveis para cobrir o meu caixa. Então tem muito a ver com a relevância. Se a usabilidade é boa, como o exemplo aí da caixa da sua mãe, Mansano, que você falou, do aplicativo, a pessoa volta, é fácil de usar, fácil de contratar e é relevante, a oferta está contextualizada, não é um spam, é uma oferta treinada, inteligente, a adoção vai ser muito maior, muito mais uso, deixa todo mundo mais feliz, né? Quem usou e economizou tempo e dinheiro e quem prestou o serviço que está prestando a um custo menor com uma recorrência maior, né? Então isso, na ótica de negócio, são boas, ótimas aplicações de inteligência artificial e Big Data, permeando tudo que a gente conversou aqui nos últimos, 40 minutos. Então é muito forte no nosso dia a dia e tem um potencial muito maior. Acho que aqui também vale a analogia da ponta do iceberg. A gente só está começando a brincar com isso, é um mercado novo que a gente está desbravando e o céu é o limite. É bem aqui o espírito de bandeirante mesmo, você falou bem. É uma coisa relativamente nova, mas que tá todo mundo aprendendo passo a passo aí. Espetacular. Não podiam ter explicado melhor. Bacana. E entrando aqui na nossa parte final, aqui na reta final aqui, eu gostaria que vocês ajudassem a gente com dicas de livros, filmes, eventos, o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o gosto de vocês. Vocês têm alguma dica pra gente? Sou suspeito para falar de podcast, né? Acho que eu sou fã, o Edu sabe bem disso, eu mando sempre para ele algum podcast que eu escuto. Então acho que os nossos aqui são muito bons, né? Tanto o Developers quanto o Talks. Então eu convido o pessoal a ouvir, são temas muito bacanas. E acho que os tradicionais aí, que a grande maioria deve já conhecer, né? Então, Nerdcast, Hipster ou B9 Braincast são ótimos podcasts que eu costumo ouvir e compartilhar. E eu também sou fã de documentários, né? Acho que tem documentários muito bons, por exemplo, na Netflix. Eu trouxe 2 aqui para compartilhar. Acho que The Last Dance, que é a história do jogador, do Jordan, né? Então, é incrível. Eu acho que é um dos melhores documentários que eu já vi nesse sentido, né, de esporte, traz temas ali bem interessantes de liderança, de proatividade, né, de time, enfim, é muito bacana de assistir. E outro é o I Am, né, daquele diretor que filmou lá o Ace Ventura, que o nome dele é Tom Shidike, que é isso.
que chama Você Tem o Poder de Mudar o Mundo. Também é um documentário bem interessante. Ele conversa com líderes espirituais, filósofos, né? Ele sofreu um acidente e aí ele repensa a forma dele trabalhar no dia a dia. Então tem um lado aí pensativo bem interessante com relação a como que a gente pode mudar alguns comportamentos no dia a dia. Então minhas sugestões são essas. Boa. Bom, de podcast eu vou também para vários de business que interseccionam aí questão de tecnologia, dados. Eu gosto muito do Morsecast, gosto de um que tem da Apple, Land of Giants, que conta aí história de gigantes, de big techs aí que influenciam o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida. Gosto do Zero ao Topo também, que fala de empreendedores ou executivos aí que criaram muito valor e foram muito resilientes aí nessas jornadas. No geral, né, tudo que tiver uma pegada de superação, lealdade, persistência, competitividade, né, que eu acho que o Gerson falou bem aí, eu gosto muito do Last Dance, né, falando do seriado, mas gosto de coisas não business ou não geek aqui, gosto de Peaky Blinders, gosto de Billions, lado geek gosto de Black Mirror, gosto muito de história, então vejo muito documentário aí de Segunda Guerra, dessas viradas aí, que são muito legais, tá? E livro que você falou aí, para negócio, meu livro favorito é o Execution aí, Execução, que é um livro do Rancharan e do Larry Bossidy, e de não business assim, eu tô lendo o livro do Churchill, chama Splendid You View, pra quem gosta de história, é um baita livro, tô chegando na metade dele ainda, mas já dá pra recomendar sem medo de errar. É isso. Show de bola. E você, Ju, alguma dica pra gente? Olha, eu pensei em uma série aqui que eu gosto, mas não é de negócio, não. É mais pra... Não precisa. Coisas, pensando, né, em séries que eu gosto de ver que não tem a ver com trabalho e com business, né? Não sei se já foi indicada alguma vez aqui, mas eu não sou uma pessoa muito política, mas eu gosto de séries de política. E aí tem a série Designated Survivor, que é muito boa na Netflix. Não sei se alguém já assistiu aqui. Já, é bem boa. Também já assisti algum, sim. Eu não conheço não, mas boa dica. Todo o pessoal da política dos Estados Unidos morre, né? Tipo, todos os senadores, o presidente, todo mundo, e sobra só um cara, que é o Designated Survivor. E ele vai ter que refazer toda a política dos Estados Unidos, sendo que ele não foi eleito, né? Tipo, ele foi só uma pessoa que ficou, tipo, de fora da cúpula no dia que tava tendo a reunião lá, que é tipo, se acontecer alguma coisa, tem um suplente, né? E aí ele tem que assumir todos os Estados Unidos sem ter sido eleito pra isso. É bem legal. Show de bola. Cara, e vocês que acompanham aqui o podcast sabem que eu não tenho muita paciência pra ler, então eu vou indicar o que eu faço sempre. São filmes. O Guerra da Manhã, do Prime, excelente filme, uma fotografia impecável e ficção, que é o que eu mais amo. Um suspense bacana no Netflix, que é A Mulher da Janela. Gostei bastante. É meio que um reboot, mas foi muito bem feito, muito bem estruturado. E saiu a segunda temporada do Love, Death Robots, também uma coisa bacana, mistura animação com desenho, vários estilos. Para quem gosta de tecnologia, é muito bacana. E aqui eu vou aproveitar para abrir no final aqui para vocês falarem mais alguma coisa a respeito de vocês. Vou deixar o microfone aberto para vocês mandarem o seu recado final. Puta, queria agradecer, acho que o papo foi bem bacana. Espero ter contribuído aí pro pessoal que tem curiosidade do tema. E espero mais um convite aí, Manzano, pro próximo. Tamo junto, conta comigo. Com certeza terá, porque eu já tô até com umas perguntas aqui, esquentando aqui, pra gente fazer um segundo sim. Show de bola. Legal. Agradecer aqui o convite. Adoramos o formato podcast. Acho que é super leve, didático. É um negócio que você consome vindo pro trabalho, consome na academia, consome em casa. Assim, muito legal o formato para explicar aqui o que a gente está construindo e convidar também. O Gerson está contratando. Então, convidar quem tiver interessado e comprado com essa ideia que a gente discutiu aqui, venham trabalhar com a gente. Bem lembrado, hein? Isso. É isso. Agradecer a oportunidade e a gente está muito, muito feliz. Está construindo, desbravando aí um mercado novo e com ainda 90% da maratona pela frente. Então vai ser, quem gosta de adrenalina, de construção, de desafio, de autonomia, de colaboração, venham trabalhar aqui do nosso lado, que isso não é garantido que não vai faltar. Fantástico. Quem não tava com vontade, agora tá. Espetacular. Ju, manda lá, manda o jabazinho final pra gente. Obrigada, gente. Não deixem de nos acompanhar no TOTS Developer, developer.tots.com. Novamente lembrando, tem informação. Todo o podcast vai subir lá pra plataforma. E se você se interessou aí pelas vagas, tanto de TechFin ou em qualquer outra área da TOTS, porque como o Manzano disse, a gente tem 300 vagas em aberto. Você vai lá no Trabalhe Conosco da plataforma, você vai ser direcionado pro GUP da TOTS
e espero vê-los em breve na TOTS. Show de bola. E eu também gostaria de agradecer muito aí o Gerson e o Edu. Era fantástico esse nosso papo. Com certeza abriu a mente de muita gente. Eu digo porque abriu a minha, que eu era bem orelha nesse assunto. Eu agradeço muito aí pelo conteúdo que vocês compartilharam com a gente. Agradeço a Ju aí que tá no barco com a gente agora. E agradeço a todos vocês que estão ouvindo. E a gente espera vocês no próximo TOTOS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.